Em julho desse ano, 2018, Batman Cavaleiro das Trevas completou 10 anos desde sua estreia, sendo considerado por muitos como um dos melhores filmes de heróis já feitos em toda a história. Então hoje eu vou trazer uma análise um pouco mais voltada para a sociedade da trilogia do Christopher Nolan, para que assim a gente consiga compreender um pouquinho mais do que faz essa obra ela ser tão aclamada pela crítica e tão adorada pelos fãs. Antes da gente começar a falar da obra propriamente dita, é necessário que a gente compreenda o conceito de verossimilhança, que nada mais é que a capacidade que uma obra tem de fazer a relação entre a realidade que o telespectador vive com a realidade da obra que ela está tentando apresentar. Isso é visto, por exemplo, nas histórias do Homem-Aranha, em que o Peter ele recebe muita humanização. É sempre mostrado os problemas amorosos e financeiros que o personagem sofre. É sempre desenvolvido todos os trabalhos e os bicos que ele tenta arranjar para que ele consiga estabilidade financeira e assim ele consiga pagar o aluguel dele. Nas histórias do Batman, a verossimilhança ela se mostra um pouquinho diferente disso. O Bruce Wayne ele é um galã, ele é bonitão e ele é totalmente rico, então ele não sofre com esses problemas que as pessoas comuns sofrem. A verossimilhança, então, está presente no que diz respeito à sociedade. A sociedade de Gotham ela é muito parecida com a sociedade da vida real. Ela está cercada de corrupção, injustiça e desigualdade. Na trilogia do Nolan, então, no primeiro filme, Batman Begins, é mostrado pra gente a situação em que a população de Gotham se encontra. Ela está totalmente refém de criminosos. Isso fica explícito pra gente quando a Rachel ela leva o Bruce até onde o Falcone, que é o principal líder mafioso, ele se encontra. Ela leva o Bruce até onde o Falcone está. Quando chega lá, o Bruce ele confronta o Falcone, e o Falcone ele afirma que ele não hesitaria em matar o Bruce naquele lugar, mesmo que ali tenham policiais e até mesmo um juiz. Isso porque toda a influência e todo o poder que o Falcone ele adquiriu por causa do crime organizado, ele dá a ele basicamente um status de estar acima da lei. Olhe em volta. Você vai ver 2 vereadores, um sindicalista, 2 policiais de folga e um juiz. Eu não hesitaria em estourar seus miolos bem aqui agora, na frente deles. É o tipo de poder que não se pode comprar. Este é o poder do medo. O Falcone ele já foi preso algumas vezes, já foi levado à justiça. Só que sempre que ele chega lá, como ele já subornou praticamente todos os tribunais, ele sempre acaba sendo libertado. Conforme o filme passa, o Batman ele se torna, o Bruce ele se torna o Batman, e deixando um pouco de lado a questão da Liga das Sombras e do Espantalho, porque aqui nessa análise essas lutas elas são muito mais cinematográficas. O grande feito público do Batman, o grande feito para a sociedade que ele faz é começar a acabar com o crime organizado quando ele prende o Falcone mais ou menos ali no meio do filme. Então o Batman ele dá uma luz para a sociedade. No que diz respeito à sociedade, ela consegue enxergar que agora a impunidade ela não está ocorrendo da mesma maneira que ocorria antes. Os criminosos eles vão começar a pagar pelos crimes que eles cometeram. No segundo filme, então, Batman Cavaleiro das Trevas, a gente vê a continuidade dessa luta do Batman contra o crime organizado. É mostrado pra gente que agora ele está trabalhando com a polícia naquela operação em que ele está usando notas marcadas. Só que o Batman, assim como eu disse anteriormente, ele representa só uma luz em que a sociedade ela vê que os criminosos eles estão sendo presos. Mas o Batman ele não tem uma identidade pública, ele não mostra o rosto dele e todas as atitudes dele são feitas ali por debaixo dos panos. Então a sociedade não sabe tudo o que ele está fazendo e como que ele está agindo. E a partir disso então surge o Harvey Dent, que ele é um promotor e ele está justamente fazendo esse papel de símbolo para a sociedade. O Harvey ele mostra a cara dele e como ele tem um cargo público ali, ele consegue mostrar para todo mundo as atitudes dele, o que ele está fazendo e as ideias que ele defende, diferente do Batman. Tanto que é por isso até que o Batman ele chega a pensar que com o Harvey chegará uma hora em que o Batman ele não será mais necessário, porque o Harvey Dent ele está apresentando toda essa esperança para a sociedade que o Batman ele não consegue dar essa esperança. O Batman ele consegue acabar com a criminalidade de certa forma, só que ele não consegue mostrar para a sociedade tudo isso que está acontecendo, ele não consegue fazer com que as pessoas tenham esperança nele como o Harvey consegue. E é então que o Coringa ele entra em cena e ele deixa as coisas um pouco mais interessantes.
O Coringa desse filme, ele tem basicamente a mesma ideia do Coringa da Piada Mortal, que é o quê? Ele defende que todos os valores que dão a infraestrutura para a sociedade, os valores éticos e morais, eles são relativos e eles podem ser abandonados dependendo da circunstância em que o indivíduo se encontra. Então, o que ele afirma é que ele não é de todo mal, ele apenas foi levado a abandonar esses valores que a maioria das pessoas tem. E então que o Coringa, ele cria aquela situação em que o Batman ele vai ter que escolher entre salvar o Rachel e salvar o Harvey. Ele acaba por salvando o Harvey, mesmo que não intencionalmente. Só que isso ainda assim não acaba por abalar essencialmente o Batman, isso acaba abalando muito mais o Harvey. O Harvey ele é então corrompido e ele se torna o Duas Caras. Ele se torna um criminoso diferente de tudo aquilo que ele defendia. Só que o que acontece é que a sociedade ela não tem noção disso. E depois que ele vira o Duas Caras e que ele acaba por cometer os crimes dele, quem vai lá e assume a culpa por esses crimes é o Batman. Representando assim o que? O Batman, ele acreditava tão fielmente nessa figura de esperança que o Harvey vinha trazendo, tanto quanto a própria sociedade. Então, quando o Harvey é corrompido, o Batman ele assume que é melhor ele pegar e assumir aqueles crimes do que ele deixar que aquele símbolo de esperança morra e que a sociedade ela retroceda para o contexto que ela estava antes desse filme, antes do próprio primeiro filme, todo aquele contexto de que a criminalidade reinava. Então a sociedade ela mantém esse símbolo de esperança do Harvey, e agora que o Harvey morreu, eles criam a lei do Harvey Dent, que é melhor explorada lá no terceiro filme, é lá que a gente vê todas as consequências dela. Mas em geral, nesse filme, o Coringa ele acaba por ganhar. Ele se mostra um vilão que ele consegue corromper até mesmo aquele que era o mais incorruptível, aquele que era tido como totalmente o ideal, era como se o Harvey ele fosse quase que utópico em toda a sua essência. Isso representa então a vitória do Coringa sobre o Batman e sobre toda a população de Gotham. O Coringa ele consegue provar o ponto dele de que os valores são relativos e até mesmo o mais puro consegue ser corrompido. No terceiro filme, então, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, a gente vê as consequências da criação da lei do Harvey Dent. Essa lei ela consegue prender a maioria dos criminosos e assim os índices de criminalidade eles baixam muito e a sociedade ela está vivendo em um tempo de paz. Até que chega o Bane e o Bane ele planeja todo aquele plano dele para dominar a cidade e deixando ele um pouquinho de lado junto com a Liga da Sombra e também com o Espantalho, igual lá no primeiro filme, já que aqui eles possuem um aspecto um pouco mais cinematográfico. O grande ato do Bane aqui seria mostrar para a população, revelar para a sociedade que o Harvey ele foi corrompido e que todos aqueles crimes que cometeu tinha sido ele e não o Batman. Dessa forma, a sociedade ela não é só dominada pelo Bane pelo aspecto da força, pelo aspecto armamentista e de ameaça, mas sim porque o Bane chega lá e ele mostra para a sociedade que tudo aquilo que eles estavam acreditando, todas aquelas prisões que foram realizadas, elas foram realizadas baseadas em uma mentira. Tanto que esse é o argumento que o Bane usa para libertar os criminosos que foram presos. E ao decorrer do filme, é claro, o Batman ele volta e ele se sacrifica pela sociedade, e é só então no final desse filme que a sociedade ela vai lá e reconhece tudo que o Batman fez. É como se fosse só agora que a sociedade ela reconhecesse tudo que o Batman fez por eles, tudo que o Batman ele trabalhou durante esses anos, e é só então que o Batman ele é tido como um símbolo para Gotham. Isso é mostrado naquela cena em que fazem uma estátua para o Batman em homenagem a ele. E ao que tudo aparenta, então, Gotham finalmente está indo rumo a um caminho de justiça, igualdade e democracia, e agora baseado em valores reais e não em mentiras como eles haviam feito antes. Dessa forma, a gente pode acreditar que a sociedade nessa trilogia do Batman, ela age como um personagem único, como um personagem que tem suas atitudes ali demonstradas implicitamente, e que no primeiro filme era um personagem muito ingênuo, que vivia com medo e totalmente alheio às coisas que realmente estavam acontecendo. Era um personagem totalmente passivo. Já no segundo filme, esse personagem ele cresce, ele amadurece e gosta dos ideais novos que estão sendo propostos e da nova maneira de viver. E é só então no terceiro filme que esse personagem ele amadurece em sua totalidade e assim aprende de verdade o que tem que fazer para que tudo seja justo para todo mundo. E se você gostou dessa análise, se inscreve no canal e